então, voltando pra casa. Ó, só alegria. É isso que eu gosto. Olha, olha que coisa linda. Vegetação típica de altitude. Chadão super bem, só indo. O que é isso aqui? Ah, lixo. E o que aconteceu? Vamos sair de Porto Alegre, aquela coisa toda, viagem tranquila, sem nenhuma novidade. BR-116 ótima, né? Subi Caxias, Vacaria. E agora aqui, onde é que eu tô? 282, né? Perto já de Rancho Queimado. Parei ali pra comprar uns presentinhos. E isso aqui tá solto. Sempre prendam muito bem. Tá super bem preso isso aqui, mas né, não custa deixar sempre mais bem preso. Então bora pra estrada. Tá frio, mas tá bonito. Frio quanto? 15 graus agora, mais ou menos. Mas o meu frio tá maior porque tava 20 graus na serra, tava tranquilo. E só que com sol, ótimo, tudo certo. Sem vento, só que aqui eu sabia que ia ter, né, nuvens. No caso aqui estamos dentro das nuvens, né? E tinha uma previsão mais ou menos de chuva, assim, baixa, mas tinha. Então, possivelmente não vai estar chovendo, assim espero, mas a gente vai. Eu vou andar um tempinho dentro das nuvens. Então, como sempre, como eu amo neblina e amo serra, por isso que eu subi a Rota Romântica. Obviamente eu não vou mostrar pra vocês a milésima vez a Rota Romântica 116. Só digo que vão lá, né? O Lé não foi, curtiu, é uma estrada para andar de moto. E aqui a 222 é outra estrada lindíssima também para andar de moto. E o que está acontecendo aqui? É um pare e siga sem precisar a gente parar. Estão fazendo barreira de contenção. Muito bem. Taquara, Vale das Flores. E qual o assunto? O assunto é talvez uma continuação daquele vídeo que eu fiz sobre a indústria do perrengue, né? Todo mundo quer um perrengue para chamar de seu. E aqui eu, talvez já alguém poderia considerar que isso aqui é um perrengue, né? Porque tá com neblina, não tá sol, tá frio, já é horrível para andar de moto. Imagina, tá ótimo. Tô com bastante roupa. Tive que botar a minha luva mais frio, que eu tava com uma luva de até 20 graus. E agora desceu para 15 e minha mão não aguentou. Então vamos descer a serra. E aí o que eu queria contar é sobre um filme que eu vi ontem. Eu, o pai e a mãe, na verdade, tava em Porto Alegre. Um filme que eu sabia que era meio bobo, mas eu adoro esses filmes de aventura, sobrevivência, pessoas perdidas, pessoas em situações limítrofes. Sempre é uma boa história e sempre tem uma novidade, né, de sobrevivência. E eu gosto de ficar imaginando, né, o que seríamos sem nada, sem tecnologia, sem ferramentas. Bom, se a gente fosse jogado no mato, então eu acho que talvez por isso aquela bobagem do Largados e Pelados faz tanto sucesso, né? É interessante, né, a gente imaginar o que aconteceria se a gente não tivesse como nada disso que a gente criou enquanto humanidade, civilização, para tornar possível a sobrevivência.
não sobra quase nada, né? A gente é só uns mamífero pelado, sem habilidade nenhuma, a não ser algumas benéfices, algumas coisas positivas provocadas pelo próprio ato de pensar. Mas eu vi um filme, né? A gente viu um filme chamado A Queda, ou Queda. É um filme, em inglês é Fall, então é uma tradução parecida, né? E a história é boba, né? Duas meninas que escalam, que vão no começo do filme, né? Mostra o companheiro de uma que está escalando, eram 3 escalando, o cara cai numa escalada e elas ficam super aterrorizadas. Uma delas era namorada, depois vão saber que as duas é namorada. Tá, contém spoiler, tá? Vou contar a história do filme, porque sei lá, acho que não sei se vale a pena ver. Vale e não vale. Como entretenimento, vale. Tá? A neblina tá forte. E o filme conta a história de uma delas vindo aí, a que morreu o companheiro, ficou em depressão durante um ano, e aí a outra chega e diz: vamos fazer uma aventura, né? Lembrando lá os meus vídeos sobre o mito do herói, né? Tá lá a jornada do herói, o mito do herói tá todo ali. Aí ela recusa, diz que não dá. Eu adoro filmes de herói também por causa disso. Sempre que nos conta um pouco sobre quem nós somos e sobre a nossa cultura, a nossa civilização. É branca, ocidental, né? Tô falando de origem europeia, porque são os mitos de heróis são esses, né? E tem mitos de heróis de muitas, milhares de outras culturas e civilizações, né? Mas os nossos mitos de heróis geralmente são esses. Mito individualista. E aí é esse mito individualista do herói autocentrado que diz: não, eu recuso, eu não vou fazer essa aventura, e depois 7. E aí ele, né, multiplica o ato heróico dele, porque ele tinha dito que não. Né? Mas ele mesmo assim, mesmo tendo medo, mesmo tendo as fraquezas, e a gente cria empatia, né, nesse momento, né, porque também não iria, possivelmente, ou teria medo, ou iria recusar. Aí o herói faz aquilo que a gente não faria, que é fazer o ato heróico, né? E o que era o ato heróico? Era subir numa torre eu acho, sei lá, de rádio ou alguma coisa assim, nos Estados Unidos, no meio de um deserto que estava abandonado e tinha 600 metros, e elas queriam escalar aquela torre, ia ser só uma aventura, etc. A torre estava abandonada e estava caindo aos pedaços, tanto que a torre, né, um pedaço da torre caiu e elas subiram e não conseguiram descer, né? E aí mostra todo o desenvolvimento delas, né, na relação delas enquanto amiga, nas tentativas de sobrevivência, tentativa de resolver aquilo. É um filme super tenso, me deixou super ansioso, ainda mais porque eu tenho medo de altura, então, né, sei lá, eu não sei nem como é que eu consegui dormir, porque eu tava muito cansado mesmo. Então, e uma das histórias legais, momentos legais do que conta também o filme, é que a menina era uma youtuber. A que veio convidar, né? A que chamou, vamos lá escalar. Ela era uma youtuber, e criou uma personagem pra ela, que não era ela mesma, pra bombar nas redes. E aí ela mostra o decote dela, e aí ela faz coisas absurdas pra né, viralizar no YouTube e ter muitas visualizações, etc. Então eu achei muito legal, né? Porque o que vocês aí que estão assistindo o YouTube veem, né? E eu acho que isso demonstra muito bem, né? Se vocês estão vendo meu vídeo é porque vocês não querem ver esse tipo de conteúdo, mas demonstra muito bem o tipo de conteúdo e o tipo de mídia, né, em geral, que já era produzida, quando o objetivo é fazer uma exploração do inédito, né? Uma exploração do extraordinário que não existe, ou seja, né, tentar fazer tudo aquilo que
que a gente já vê a mídia fazer uma banalização da fantasia, da imaginação, do extraordinário, e reduzir essa imaginação a meras histórias bobas e sem profundidade, como é esse, né? Tem uma série de reflexões. Eu estou fazendo aqui isso porque tá com pista, tá com faixa riscadinha, viu? Eu posso estar fazendo isso. E esse tipo de conteúdo que vocês veem o tempo todo no YouTube, né? Eu vejo um monte de canal de youtubers, motovloggers fazendo a mesma coisa, fazendo esse tipo de conteúdo que beira o tempo todo, né? Fica entre o conteúdo que é informativo, o conteúdo que te provoca curiosidade, e a banalidade e a superficialidade. Não é nada que te acrescenta, mas tu acaba ficando muito curioso e clicando. E as pessoas, claro, entram dentro, né, desse esquema que é promovido pelo próprio YouTube, porque o YouTube ajuda a divulgar esse tipo de vídeo e ajuda a empobrecer, né, a quantidade, a qualidade e a quantidade de conteúdos que a gente poderia estar acessando. Então, e aí tem toda uma crítica no filme sobre isso, né? Porque ela teoricamente morre, né? Teoricamente não, ela morre por causa de uma selfie, né? Ela queria subir lá e mostrar o quanto ela era corajosa, quanto extraordinário era e louca ela, né? Ela tinha uma coisa meio que se chamava de um pseudônimo, assim, de The Dangers, a perigosa, alguma coisa assim, a que faz loucuras, né? E aí isso, claro, bomba, né? Né? Tem uma grande quantidade de visualizações, esse tipo de conteúdo, porque brinca o tempo todo com esse extraordinário e as pessoas se põem em risco para ganhar visualizações, né? Isso aí tudo já falei, né? Na verdade, eu tô repetindo porque eu fico pensando, né? O porquê que... Tanto porque eu estou continuando a filmar, né? Porque eu conheço as pessoas que estão assistindo os vídeos, né? Tava falando, inclusive, ontem com a minha tia, Leca. E aí ela assiste, né? Inclusive essa filmagem aí que eu fiz de pertinho é pra tia, Leca, no começo do vídeo. Filmando a moto que ela queria ver de perto. Porque eu conheço as pessoas e eu sei que elas não querem ver esse tipo de conteúdo bestializado, embrutecido, pobre, né, de reflexão, de informação. Então, e aí aquilo, né, como a quantidade de visualizações é geralmente super baixa desse tipo de vídeo, as mesmas pessoas que produzem conteúdo e têm vontade de continuar produzindo conteúdo vão cada vez mais ficando desestimuladas, né? E não fazem isso, tipo, eu entro na jogada, né? Então, inclusive amanhã, eu não vou conseguir editar esse vídeo para amanhã, mas amanhã a gente vai fazer uma live sobre as diferenças no motociclismo. Eita, nossa, eu não queria filmar isso, mas parece que foi feio. Os caras vão com tudo, cimento. Acho que já tava aí há um tempo já. Enfim, aqui acontece o tempo todo esse tipo de acidente. Tomara que eu não tenha se machucado muito, mas parece que se machucou. Isso é outra coisa, eu tenho visto aqui, né? Trechos de serra sempre tem um monte de carro acidentado, né? Eu fico pensando assim, falando em perigo, né? E o quanto que as pessoas acham que isso aqui que a gente faz, os motoqueiros fazem na estrada é perigoso. Nossa, eu fico só pensando, esses carros acidentados que capotam, que estão todo amassados, é 1000 vezes mais perigoso tu andar de carro, porque por estar trancado dentro de uma latinha que amassa você lá dentro. E ou fica preso nas ferragens, ou corta a perna, ou morre mesmo esmagado.
e a gente é lançado longe. Geralmente não se machuca tanto assim, ainda mais numa estrada. Se eu cair aqui, eu vou sair rolando, talvez quebre alguma coisa, tô com tanta roupa que possivelmente eu nem vou me arranhar, mas talvez até, muito provável, não vá me quebrar em nada, mas as pessoas acham perigoso. Eu prefiro muito mais sair rolando na estrada do que ficar preso dentro de uma caixinha de metal, numa latinha de metal, né? Então a gente estava falando sobre isso, né, nos Cilindrados, nosso grupo, que a gente tem um grupo de WhatsApp, falando sobre isso, né? Será que agora assim, a gente quer aumentar, né, a quantidade de visualizações, quer que mais pessoas vejam? A gente não está falando só por prazer para nós, né? A gente quer divulgar e quer popularizar ideias, conteúdos, quer passar adiante aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente conhece. Então claro que a gente quer que pessoas vejam, né? E aí a gente estava nesse dilema: Thomas, o que a gente tem que fazer para que mais pessoas vejam? Porque a gente vai ter que fazer umas coisas absurdas, né? E aí eu comparei um grupo aí que vocês devem conhecer, mas é um grupo de 3 caras que também tem um canal de conversa. Eles ficam bebendo, falando bobagem, falando sobre assunto polêmico para chamar atenção, e claro, também é divertido, ficam fazendo piada, fazendo gozação uns com os outros, as pessoas veem, tem uma grande quantidade de visualização. E aí a gente estava discutindo isso: será que a gente precisa descer o nível, né? Fazer o jogo do YouTube, o jogo dessa banalização? Ou será que as pessoas que estão assistindo, por mais que sejam poucas, né? Mas as pessoas que estão assistindo nossas lives e os nossos conteúdos no canal não querem ver esse tipo de conteúdo besta, banalizado. Estão ali porque estão interessados em um bom conteúdo, um conteúdo relevante, conteúdo que tenha, né, profundidade, assim, conteúdo com boas reflexões. Então, enfim, fica a dica aí, vocês verem esse filme, assim como tem vários outros que falam sobre a mídia, né, e o papel da mídia, da imprensa. Tem alguns filmes, além de Cidadão Kane, que é um dos grandes clássicos do cinema, filme genial, esse filme obrigatório. Também tem a Montanha dos Sete Abutres, se eu não me engano, também é sobre jornalismo, e todos eles tratam sobre esse tipo de problema, né, que é como lidar com a informação, como lidar com aquilo que as massas, né, as mídias construídas para as massas, para bestialização e alienação das massas são feitas, né? Então, enfim, isso aqui é um lugar muito lindo, apesar de estar frio, cada vez mais frio, quanto mais a gente der, quanto mais eu tô descendo, mais frio tá ficando, eu não tô entendendo. Mas o vídeo era sobre isso, finalizando também essa viagem gostosa. E falando em diferenças no motociclismo, por favor, pessoal da Big Trail, cumprimenta, pô, eu acho isso sacanagem, eu cumprimento todo mundo. E por que cumprimentar, né? Vamos lá, vou botar aí o termo Big Trail para ver se por acaso alguém que tem uma Big Trail entenda. Ok, você tem uma moto grande, você tem uma moto cara, talvez você se ache um cara muito bacana por causa disso, mas entenda que para além de todo o discurso dos motoclubes sobre a igualdade e o símbolo da caveira diante da igualdade, então, né, tem um monte de interpretações, inclusive sobre o cumprimento. Saber que a gente se cumprimenta, mesmo que a gente não se conheça, tá? Não precisa conhecer as pessoas, mas se cumprimenta para manter esse espírito de solidariedade. Eu tenho certeza absoluta, assim, que assim como aconteceu lá,
se eu tivesse dado uma pane seca na serra e tivesse passado um motociclista, eu tenho certeza que um motociclista ia parar para mim. Parou um carro de trabalhador, né? Os carros de rico não pararam. E eu tenho certeza que se um dia algum de vocês tiver um problema na estrada, o pessoal que anda de Big Trail, vocês vão receber ajuda de outros motociclistas. Eu sou um dos que vou parar com toda certeza, por mais atrasado que eu esteja. Então saibam que é por isso que a gente se cumprimenta, para manter esse espírito de solidariedade. Não é para cumprimentar porque você conhece ou não conhece o fulano. Eu não conheço ninguém, tô cumprimentando. Eu nem conheço, não sei quem é, mas vou cumprimentar, né? E eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito bacana, né? E eu acho que, assim, dentro das cidades, claro que eu não cumprimento, porque tem uma quantidade absurda de moto, né, dentro da cidade, mas tu vê que esse espírito de solidariedade está ali junto, né? Vejam, né, notem, para vocês que andam de carro ou que andam de moto e não entendem essa ideia da irmandade, que quando um motoqueiro, motoboy, entregador, ou seja quem for, qualquer um que está se deslocando no trabalho, caia numa cidade, notem a quantidade de outros motoqueiros que param. Sempre, se aconteça o que acontecer, fazem uma barreira de proteção e buscam ajuda e fazem de tudo para buscar ajuda. Os caras param, trabalham com o corre deles, a correria, para ajudar seja quem for. Olha que coisa extraordinária, isso é muito raro hoje. É absurdamente raro hoje, numa sociedade totalmente individualista, de pessoas egocentradas, egocêntricas, que não estão nem aí pro outro. Não estão nem aí, porque é isso, o que dita o nosso modelo econômico é cada um por si, salve-se quem puder. Estamos nem aí, eu não vou te ajudar porque tu também não vai me ajudar. Essa é a lógica, né, das pessoas. Eu não vou te ajudar porque vai saber o que tu vai fazer contra mim. Olha que estupidez, né? Olha, isso é TV, gente, é a maldita da TV, é a maldita dessas mídias de massa, desses canais de TV e jornais e sites que ficam apelando, né, o tempo todo pra violência, né, pro assalto, pro golpe. Ok, é importante informar isso, mas eles só fazem isso. E aí as pessoas que veem TV o dia inteiro acham que o mundo é isso. Eu vou sair na rua e alguém vai me tentar passar a perna. Alguém que, se eu tiver aqui mal, aqui, eu tiver algum problema aqui, alguém vai vir, assim como mostra nesse filme, inclusive, né, no filme esse a queda, que os caras que foram ajudar as meninas roubaram o carro. Olha que bobagem. Quem quer fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Pô, tem um monte de bobagem nesse filme. Na real, eu não vejo esse filme. Mas eu queria exemplificar porque tem várias coisas que são esses filmes conseguem fazer uma boa semiótica da nossa sociedade, né? Então eles constroem e exemplificam muito bem os símbolos. Os símbolos geralmente são bem escrachados, inclusive são bem óbvios. Então, assim como os elementos da história são super óbvios, né? Olha, não estou ultrapassando, eles estão me dando vez, mas eles estão sabe a moralzinha da história que sempre contam lá no final. Então tem moralzinha da história, né? Então, nossa, tá chuviscando mesmo. Eu não tô molhando nada. Agora eu senti no rosto um pouco. Bora pra casa. Vou desligar porque eu vou ter que fazer coisa feia.